125 jogadores estrangeiros, 25% de toda a NBA, incluindo estrelas como Doncic, Joker, Giannis e agora o novo além da NBA, o Wembanyama. Quando que a melhor liga de basquete do mundo, criada e dominada pelos Estados Unidos, começou a ser tomada por jogadores que nem falam inglês como sua primeira língua? Hoje a gente vai descobrir por que a Europa tá dominando a NBA, mas antes de começar eu queria dar um salve pros membros do canal. Não tem nenhum nome aqui, certo? Porque não tem membro nenhum no canal, pelo amor de Deus, vira membro, é só 5 conto por mês. Eu juro que você sempre vai ser lembrado no fundo do meu coração. Pra vocês entenderem como antigamente era um absurdo jogadores de fora dos Estados Unidos entrarem na NBA, o David Stern, que era o comissário da NBA na época, a pessoa mais importante da liga, no draft do Sabonis pai, o pai do Sabonis filho e um dos maiores jogadores da história do Portland, fez questão de fazer piadinha com Sabonis por estar jogando um esporte de americanos. Isso seria tipo a Leila Pereira dizer que português só sabe roubar ouro e comer bacalhau depois de ter contratado o Abel Ferreira. Corta pra 2024 e ele ia ficar maluco de saber que a última vez que um americano ganhou MVP foi há 6 anos atrás. A principal causa dessa explosão de europeus dentro da NBA vem da formação dos atletas. Os jogadores europeus passam por um processo quando estão na base de dominar os fundamentos do esporte e aprenderem a jogar em equipe. Enquanto nos Estados Unidos, os atletas se inscrevem em 300 campeonatos para jogar 8 jogos em um fim de semana, para farmar o máximo de corte e highlight que eles podem postar na internet, para criar uma base para chamar atenção, para aí sim ter um hype para chamar a atenção de olheiros de faculdades e de times. Só que antes de aprofundar nesse assunto, a gente tem que entender que assim como uma fala do Noah Lyles invocou os Vingadores, todo esse efeito borboleta começou nas Olimpíadas de 92. A primeira edição com estrelas da NBA na época de ouro da NBA. Se você quiser saber especificamente do primeiro e único Dream Team da história, você pode clicar aqui no izinho, que eu já fiz um vídeo só falando deles. Mas foi nessa época que jogadores da NBA não eram mais proibidos de jogar pelo seu país. Proibição essa que fez jogadores como Oscar Schmidt recusarem a jogar na NBA. E mesmo que pareça algo que hoje em dia a gente não vê muito, antigamente era muito, mas muito mais importante defender o nome do seu país internacionalmente do que abrir mão disso para seguir o seu próprio caminho na maior liga de basquete do mundo. Não à toa que depois de 92 o número de europeus só cresceu na NBA. Principalmente depois do mundo todo ver seu país apanhando de Jordan, de Magic, de Bird e companhia. Que propaganda melhor a NBA podia fazer para as crianças europeias que iriam virar futuras estrelas do basquete do que ver os melhores jogadores do seu país perdendo de 44 pontos. É esse pessoal que tá cada vez mais tomando a NBA. É graças ao modo que a Europa prepara seus futuros atletas e ao modo que os Estados Unidos faz a base deles crescerem nos jogos vorazes versão basquete, que tá fazendo cada vez mais os europeus virarem o rosto da liga no lugar dos americanos. Eu não sei porque eu fiz isso. Na Europa, os atletas são ensinados a dominar toda a base do basquete. Ah, Pisco, mas nossa, isso é óbvio. Calma, calma. Oh. Relaxa, paizão. Os atletas aprendem os fundamentos básicos, passe, bandeja, drible. Aprendem o mínimo do coletivo, então ler as jogadas, procurar a melhor oportunidade em quadra, encontrar o coleguinha aberto, ao invés de sair chutando de 3 no meio da quadra igual as crianças de hoje em dia. E só depois de uma certa idade, eles jogam em ligas maiores, um campeonato internacional, uma seleção. E se ele se destacar muito, ele pode jogar até no profissional. A gente tá falando de moleque de 17 anos enfrentando veteranos de 30, 36 anos de idade. Mais experiência, mais jogo físico, mais psicológico para entrar em quadra. E é óbvio que a cada 200 jogadores só vai surgir um Luka defendendo a Eslovênia com 17 anos e ganhando um título da Eurobasket um ano depois. Mas desde cedo eles jogam um esporte coletivo, com base, com técnicas, habilidades com e sem a bola. O mesmo basquete que eles vão enfrentar no futuro, quando forem profissionais, quando ganharem a vida fazendo isso. E diferente do Brasil, que também tem tudo isso, eles têm dinheiro e estrutura para fazer isso acontecer. Mas então o basquete da NBA não é nada disso para ter cada vez menos americanos dominando? É claro que não. O basquete profissional dos Estados Unidos é o melhor do mundo. O problema tá em antes de chegar da NBA. Nos Estados Unidos, a base busca por exposição. Ao invés de disputarem o mesmo campeonato pelo mesmo time, ou pelo menos com um time ao longo da temporada, desde o ensino fundamental até o médio, só lembrando que o sistema profissional dos Estados Unidos é diferente, lá você não entra na base de um time para depois virar um atleta profissional. Lá a jornada é feita nas instituições, começa desde o fundamental até o médio, até a faculdade, e aí
quanto maior for a instituição no basquete dentro dos Estados Unidos, mais chance você tem de conseguir ir pro profissional. Eles fazem vários torneios de fim de semana que o atleta vai jogar 8 jogos de um sábado para um domingo, montando times com atletas que se inscreveram nesse camp. Os caras montam lá e é cada um por si. Não é elenco fixo, não é estrutura. No outro camp você vai jogar com outro pessoal. E nesses torneios o foco é sempre conseguir o máximo de highlight, jogando muito mais no individual, para conseguir o máximo de exposição e hype possível, consequentemente atraindo olheiros de ensino médio e faculdades que formam jogadores para NBA. O Mike Williams, que 99% dos fãs de basquete conhecem, o Caio Teixeira já reagiu muito a ele, até o dia que eu tô gravando não jogou uma partida na faculdade, e todo mundo sabe quem ele é. Pode ser que a prisão dele no ano passado tenha envolvimento nisso? Talvez. Mas isso são palavras do próprio Steve Kerr. As crianças nos Estados Unidos estão no sistema que busca muito mais o destaque, o quão melhor eu sou com a bola na mão, lá ele. Muito mais estruturado, não taca esse moleque no máximo de jogos que ele puder até aparecer no Balls Life, ou fazer um lance que vai viralizar na internet toda, do que um sistema focado em desenvolver habilidades pra você virar um profissional. Pega o LaMelo Ball, por exemplo. Era arremesso do meio da quadra, jogo de 92 pontos, ele era estrela de tudo ele passava por ele, todas as jogadas ele brilhava, até mesmo jogando com o pessoal mais velho, quando jogava com os irmãos, mas só depois que ele jogou com gente grande na NBL, que ele amadureceu na marra. E aí ele virou um grande jogador de um time merda. Aí também não ajuda muita coisa. O Jordan, como GM, graças a Deus se aposentou. E isso você vê nas próprias estrelas da NBA. O Jokic não é um cheque que vai enterrar em 300 caras no garrafão ou sair batendo em todo mundo se aproveitando do jogo físico. O Luka tem um nível absurdo de técnica. O esperado de um cara que com 17 anos já tava defendendo o seu país, batendo em um monte de profissional com o dobro de vida dele, ao invés de ter passado a juventude toda jogando 4 rachões em um dia, farmando enterrada e highlights contra vários moleques da mesma idade dele que também não tinham preparo. A gente pode falar até do Wembanyama, como ele é um atleta que tem os fundamentos muito bem afinados, sendo que tudo que ele precisa é estender a mão pra enterrar. Na Europa, pra surgir um Mike Williams é muito mais difícil. É óbvio que eu não tô dizendo que o Mike Williams nunca poderia jogar no basquete europeu. Com um pouco de interpretação de texto, você entende que eu não disse isso. Mas comparado o trajeto que ele passou nos Estados Unidos, o trajeto que ele teria que passar na Europa é um desafio muito maior. Só os mais bem preparados se destacam nesse nível. Quantos futuros da NBA você já não ouviu falar que saíram da faculdade e sumiram depois de 3 anos? Tem um draft inteiro que dá pra falar sobre isso. Além dessa novela toda da diferença de crescer em cada um dos países, tô com vontade de forcar Chorelli. As regras da NBA também têm ajudado os europeus a crescerem cada vez mais. Se você não sabe, NBA e FIBA não são o mesmo esporte. Os dois ainda são basquete, mas totalmente diferentes, desde regra até tamanho de quadra. A cada ano, a NBA tem favorecido mais o ataque, o que eu pessoalmente acho que não tá errado, até porque o ataque é o que traz mais audiência, mas é justamente esse favorecimento que faz os europeus acharem a NBA muito mais fácil. A quadra já é maior, o que já traz mais espaço para os jogadores atacarem, jogar individualmente, fazer rotação na equipe. E as regras da FIBA favorecem muito mais o jogo físico e a defesa do que a NBA. Pode ver que o Embiid nas Olimpíadas não conseguiu cavar nada. Aquela falta que o Durant sempre cava na NBA, que é jogar o braço dele do arremesso no braço do defensor e depois começar a arremessar, não dá tão certo assim na FIBA. Pra vocês terem ideia, há um tempo atrás a NBA não deixava marcar zona. Existia uma penalidade que se cada jogador não ficasse colado no seu, se ele ficasse parado deixando o jogador dele ir embora ou fosse fazer uma dobra, outro time ganhava tipo uma técnica, um lance livre pra cobrar. E até a zona da NBA favorece o ataque, porque o pivô da defesa só pode ficar 3 segundos no próprio garrafão. Se ele fica mais tempo parado do que isso, o outro time ganha lance livre. O Jokic faz muito ponto explorando os 3 segundos da defesa, indo pro garrafão quando o pivô sai. Na FIBA, você pode deixar o Wembanyama embaixo do aro o jogo inteiro. Quadra fechada, jogo mais físico, regras mais defensivas. Tudo isso prejudica o jogo individual pesado que a gente vê toda hora na NBA. E obriga os jogadores a rodarem muito mais a bola para encontrar a melhor oportunidade. De novo, ser mais completo no repertório, dominar mais o esporte coletivo do que focar no highlight. Por isso que você ouve todo mundo falando, inclusive os americanos, que os europeus são muito melhores em jogar sem a bola do que eles. Eles sabem se posicionar muito melhor sem a bola, ler a defesa, entender qual que é o jogo para ele poder se movimentar. Porque eles precisam disso para ter uma chance no basquete europeu. E se o cara foi parar na NBA, mesmo que ele seja o segundo banco da estrela do time, pode ter certeza que ele
vai saber disso muito bem. Agora a dúvida que eu deixo é, esses foram os 20 melhores jogadores da década de 80, organizado pela lenda do YouTube Jimmy Highroller. Agora esses foram os melhores da década de 90. Essa terceira imagem agora, os melhores de 2000. E esse print aqui são dos 20 melhores jogadores da última temporada que a gente teve. Será que em algum momento a NBA vai perder seu nacionalismo e a gente vai ver esse top 20 somente com estrangeiros? Com essa pergunta eu peço pra você que ficou até aqui se inscrever no canal e não esquece de ativar o sininho, que esse é o único jeito de garantir que você recebe os próximos vídeos. Se você ficou até aqui, eu imagino que você tenha gostado do vídeo, então deixa seu like e ainda por cima considere virar um membro do canal. São só R$5 por mês e além de você ganhar o destaque nesse canal, você principalmente vai estar me ajudando a continuar esses vídeos. Compartilhe esse vídeo no grupo de basquete que você tem ou pro parceiro que você coincidentemente comentou sobre esse assunto um dia. Comenta o assunto nos comentários, hora a hora, pra possivelmente virar o tema nesse canal, pra eu dar uma olhada nele e ver se vira um vídeo. Eu vou botar a Shorelli aqui no lugar. Esse é o vídeo do meu canal que o YouTube acha que você vai amar, adorar, curtir mais do que esse talvez. E esse é o último vídeo que eu postei. Clique em qualquer um desses dois que eu já vou ficar muito feliz. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Eu sou o PsicaBC, essa é a Shorelli. Tamo junto.